Me diga uma coisa, você vê, o City tem essa estratégia global, né? Tem clube na Bolívia e outros locais. Você acha possível um clube grande do Brasil buscar um parceiro, por exemplo, na Inglaterra, ou um outro clube na Inglaterra, que tenha esse olhar global para as coisas? Você vê esse Acho. movimento? Diga. Eu acho, eu acho que os clubes grandes têm três caminhos muito claros, né? Ou eles já se resolveram por si próprios, sob vista econômico e, consequentemente, esportivo. Exemplo aqui muito claro de Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Aqui um personagem pouco falado do futebol brasileiro chama Maurício Gagliotti, Sim. ex-presidente do Palmeiras. Esse cara, ele fez, lógico, numa sequência, né? A gente teve Paulo Nobre ali atrás também, que teve uma participação importante no Palmeiras. Mas assim, o que Gagliotti fez de transformação na gestão do Palmeiras é algo pouco falado na proporção do que resultou. Né? É muito importante isso. Então, o Gagliotti fez um começo de um trabalho, uma sequência já de um trabalho que vinha um pouco antes no Palmeiras, mas ele consolidou muito isso. E hoje o Palmeiras com o Leila também muito bem administrado, mas é um clube com um potencial enorme e o Flamengo a mesma coisa, né? Que também veio de um processo com Bandeira de Melo e depois com um grupo que me parece que era até oposição, mas também conseguiu manter em alto e crescer muito as receitas do Flamengo. Mas são dois clubes que estão resolvidos do ponto de vista financeiro e econômico, digamos. O Atlético Paranaense é outro grande exemplo, né? Então, uma vertente é isso, o clube se resolve por si próprio. Outra vertente do clube grande é ele não se resolveu por si próprio, mas ainda tem tempo de resolver. Né? Você tem um Corinthians da vida, você tem outros clubes, o próprio Atlético Mineiro que já, né, recentemente já começou esse processo de SAF, de mudança de perfil, mas é uma SAF meio em casa, né, digamos assim, com investidores locais. E o terceiro bloco é aquele que nem se resolveu, nem está se movimentando para resolver. Esse daí não vai ter jeito. Esse não vai ter jeito. Esse ou vai buscar um investidor externo, um clube europeu ou um grande fundo americano ou europeu, ou vai, de certa forma, ir saindo do protagonismo do futebol brasileiro. Não tem jeito. Aí é economia. Não tem jeito mesmo. Mas aí nós estamos falando de São Paulo, de Corinthians, de Fluminense, de Grêmio, de Internacional. O Grêmio e o Inter eu não tenho acompanhado as finanças assim. O Grêmio e o Inter, eu acho que são soluções um pouco mais simples sobre vista de tamanho de dívida, porque a força associativa que eles têm, né, a quantidade de sócios em proporção ao resultado econômico deles, podem sustentar um projeto sem SAF, na minha visão. Né? Tanto Corinthians quanto Fluminense e o São Paulo são clubes que têm potencial para se resolverem sem SAF, eu não tenho dúvida Sim, nenhuma disso. sim. São clubes que têm potencial, eles estão naquele bloco do meio, né, de decidir assim, vamos nos reestruturar financeiramente, que são clubes que, inclusive, principalmente Fluminense e São Paulo, tiveram uma ascensão esportiva recente muito, muito melhor, né? O São Paulo passou a ter mais resultados em campo e o Fluminense campeão da Libertadores, uma série de outras coisas. O que precisa também é que isso acompanhe sob o vista da governança, digamos, do volume econômico, né, do equilíbrio econômico, que ainda precisa passar por isso, mas tem dois presidentes também muito dedicados e sérios nesse projeto e conhecem bem o futebol e as finanças, mas são clubes que têm tempo ainda para fazer isso. Agora, se não fizerem, vários desses clubes, se não fizerem daqui a 2, 3 anos, a competitividade, a quantidade de dinheiro que está sendo colocado no futebol brasileiro vai torná-los cada vez mais menos protagonistas. Né? O Fluminense tem uma coisa especial que é a divisão de base que revela o tempo todo, e isso sempre gera uma válvula de escape importante ali para as finanças do clube. Né? Agora, só para gente terminar, quando é que a gente vai conseguir olhar para o futebol brasileiro com todas essas diferenças e entender que ele tem que ser uma árvore em que o tronco e a raiz sejam saudáveis para que os galhos fiquem de tamanhos diferentes, mas todos verdes e frondosos? Precisa ser verde, pode Ah, ser. isso é bem interessante mesmo. Fazendo analogia, você falou da árvore, né? Vou fazer uma analogia aqui com os frutos, né, e as plantações. Eu digo sempre assim que o futebol não pode ser uma plantação de milho ou de soja. Tem que ser uma plantação de maçã, de laranja, né, que são de árvores. Porque o milho e a soja, você planta, a planta cresce durante o ano, você vai lá e colhe tudo no ano que vem e tem que plantar tudo de novo. Sim. Ela tem que crescer toda de novo. É a diferença de ter uma árvore, né? Que você planta, você espera mais para ter o fruto. A macieira ela não vai dar maçã nos primeiros anos, você tem que esperar a árvore crescer,
Mas quando ela der maçã, o tronco está firme, a raiz está lá embaixo. Seu trabalho praticamente vai ser ali, lógico, cuidar daquela árvore e colher maçã todo ano, né? Então, essa é a diferença. A gente precisa que o futebol brasileiro seja uma árvore. Eu, sinceramente, eu sempre fui um otimista. E eu estou cada vez mais em relação a isso. Né? O movimento econômico que o futebol brasileiro está vivendo vai impor essas mudanças. Eu digo sempre assim, a união do futebol brasileiro ela vai acontecer ou porque os líderes querem ou porque os líderes precisam. Né? Então, às vezes nem queriam, mas precisaram. Então, não temos a liga ainda, não temos, mas o que a gente já tem é muito melhor do que o que a gente tinha há 5 ou 10 anos atrás. Então, eu acho que isso vai acontecer numa velocidade menor do que o que a gente precisava, numa velocidade menor do que a gente queria, mas vai acontecer e já está acontecendo. Né? A chegada de investidores, tanto nas ligas, né, quanto nos clubes, e pessoas que pensam para além de um ano ou para além de um mandato de 3 anos, vai ajudar muito essa percepção de longo prazo. Beleza. PVC, quer arredondar? Deixa um abraço aí para o Guilherme Belintani. Vamos lá. Um abraço. Eu queria só reforçar que o Guilherme Belintani é um homem que começou a mudança do futebol no Nordeste, que hoje é muito mais visível. O Marco, para mim, é o primeiro clube do Nordeste a bater 200 milhões de reais de receita. O Bahia foi campeão da Taça Brasil em 59. Era um outro momento da vida do futebol brasileiro. Mas o futebol Nordeste dos últimos 5 anos faz a gente olhar para um país de 207 milhões de habitantes e de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O Brasil, para ser o país do futebol, precisa ser o país dos meninos e meninas e disputado em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Não pode ser só, como cantava Milton Nascimento, a novidade do Brasil não é só litoral. É isso aí, muito bem. E o Nordeste tem um litoral bonito, mas tem muito mais do que isso. Né? E acho que a gente vem forte aí, vários exemplos que tem de modernidade. Isso passa pela valorização dos clubes, essencialmente, mas também no dever de casa que a gente tem que fazer, né, PVC? Quando eu assumi o Bahia lá, tinha 90 milhões de receita em 2017, a gente passou para quase 200 em 2019, com muito trabalho e acreditando no potencial da nossa própria torcida. Né? Hoje a gente tem uma fonte nova que, para você conseguir um ingresso para comprar, é dificílimo. Assim. É muito difícil porque a torcida está presente, marcante, e criou um produto, digamos assim, que a torcida gosta e vive. Né? Isso para a cidade é muito importante. Eu digo sempre, para além do futebol, para as pessoas que vivem aqui, isso passa a ser um motivo de orgulho. Mas obrigado a vocês aí pela oportunidade. Só precisamos arrumar aquele gramado, né, presidente? Aquele gramado que não arruma ali nunca, meu Deus. Aí eu vou te falar, assim, se você for olhar, todas as arenas que têm cobertura e que o sol entra pouco, sofrem com isso. Né? Eu não quero aqui dizer que a responsabilidade é única dos gestores do estádio, porque tem a escolha de fazer uma arena coberta, ela traz determinados paradigmas, assim, novos paradigmas, e que, lógico, que cada um tem que encontrar os seus modelos. Dá para ficar melhor? Claro que dá, eu não tenho dúvida, porque a Europa toda tem, mas a Europa é outro clima, é outra realidade. Eu acho que a gente tem que descobrir como gerenciar bem o gramado nessas arenas cobertas que pegam pouco sol. Né? Perfeito. Valeu, Guilherme. Vamos lá, beleza. Valeu, Guilherme Belintani, obrigado. Um abraço, viu? Valeu, gente. Valeu. Tá aí. Vamos trocar de página então, PVC. Olha aí, meu amigo. Pois é, vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha só, cara, vamos voltar aqui para a configuração anterior, que eu já me perdi aqui. Aí, vamos lá. Vamos colocar agora na tela. Agora sim, boa! Aí, ó, 2023, os investimentos feitos pelo Palmeiras, o Arthur, o Richard Rios, 51 milhões de reais. E 2024, 164 milhões. E o ano passado teve Campeonato Brasileiro, aí o torcedor já faz a referência, né? Tá gastando dinheiro demais, não ganha nada com o investimento que fez. PVC, no frigir dos ovos, 164 milhões e 2 eliminações nas 2 Copas, né? É um pouco isso, né? Mas eu acho que é uma coisa. O Guilherme Belintani falou do Maurício Gagliotti, eu acabei de encontrar o Maurício Gagliotti na padaria. Você tomou um café com ele, né? Não, nem tomei, a gente só se cruzou, estava saindo, estava chegando. E aí a gente começou a falar da eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, na Copa Libertadores. Ele falou uma pena. Aí eu falei, uma parte da história é que o time está em reformulação. Ele falou, é isso. Ele apontou e falou, é isso.
Essa visão é uma visão que eu tinha, que ele concordou, mas ele concordou de uma maneira sistemática. Eu acho só, esse gráfico aqui é muito curioso pelo seguinte: o Maurício é o jogador mais caro da história do Palmeiras. Era o Lopes, agora é o Maurício, 60 milhões de reais. O Aníbal é o terceiro jogador mais caro da história do Palmeiras. E o Palmeiras contratou 8 jogadores nessa temporada e 2 na temporada passada. Lembra que na temporada passada, que só chegaram o Arthur e o Rios, e que a torcida protestava, uma parte da torcida protestava, a imprensa falava, Palmeiras não contrata, Palmeiras não contrata, Palmeiras não contrata, Palmeiras não contrata. E por que mudou esse ano? Porque agora, no ano passado, não se via ainda o processo necessário de mudança de equipe. E agora tem um processo, que é um processo, não é uma ruptura do time de 2022-23, é uma mudança gradativa do time. Então você percebe que o time que enfrentou o Botafogo teve 4 titulares que não eram titulares na final do Campeonato Paulista, 4 meses atrás. Vitor Reis, Estevão, Felipe Anderson e Caio Paulista. Então, isso tem um processo. O curioso é que, assim, a gente tem essa indústria que é muito fomentada por empresários de jogadores, imprensa, dirigentes e comissões, que é a indústria do precisa-se de reforços. A gente passa 11 meses do ano perguntando quem é que vai chegar de contratação. E então a gente percebe, no caso do Palmeiras, que em 2020 foram 5 contratações e 3 títulos. Em 2021 foram 3 contratações e ganhou a Libertadores só. Em 22 foram 8 contratações para 3 títulos, um troféu, né? Que é a Recopa, que não é um título, é um troféu. Em 23 foram 2 contratações e 2 títulos. E em 24, 8 contratações para um título por enquanto.